nossa missão. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? A sua missão de cristão? Primeira coisa, para nós conhecermos a nossa missão, nós devemos conhecer a missão que vem lá do Catecismo da Igreja Católica. Você conhece o Catecismo da Igreja Católica? Você já manuseou o Catecismo da Igreja Católica? Você tem um catecismo aí na sua casa? O que é o catecismo, Lanúcia? No catecismo estão as orientações que nós devemos seguir como verdadeiros cristãos católicos. Então, o catecismo é como se fosse o nosso livro de leis, né? O nosso livro de orientações a partir da Bíblia. Às vezes a gente lê na Bíblia e não entende o que a Bíblia está falando, né? E aí o catecismo vem explicando, né, resumindo, unindo ali aquelas ideias e trazendo para a vida, trazendo para nós. E aí nós vamos encontrar então no catecismo a nossa missão de cristão. Nós somos chamados, né, a uma missão. Nós não estamos aqui no mundo por acaso. Não, nós temos uma missão. E às vezes a gente se pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? E é isso que nós vamos conhecer um pouco hoje, né? Qual é o prólogo? O que é prólogo, Lanúcia? É como se fosse a introdução. Quem tem acompanhado o meu Instagram, minhas redes sociais, tem visto que eu tenho colocado trechos do catecismo, postagens, né? Nas postagens tem trechos do catecismo. Então você pode estar acompanhando aí no dia a dia, lendo. E aqui nas nossas lives nós vamos aprofundando, nós vamos entendendo melhor esse conteúdo. E aí no início do catecismo, né, na primeira parte, no prólogo, na introdução, diz assim: Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único verdadeiro, e aquele que enviastes, Jesus Cristo. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, afora o nome de Jesus. Então aqui nós temos nesse prólogo mensagens muito importantes. Primeiro, nós fomos criados para a vida eterna. Na nossa morte, as coisas não acabam. Existe a vida eterna. Essa alma que eu tenho, que você tem, ela é eterna, tá? Não existe reencarnação, não existe. Não existe isso de que daqui uns anos eu vou reencarnar como outra pessoa. Isso não existe. A Lanúcia, filha da dona Lenilda, filha do seu José, irmã do Cleito e da Luciana, essa Lanúcia vai sempre existir, eternamente. Quando a gente morre, a nossa alma, ela continua viva. Nós morremos para esse mundo e nascemos para Deus.
né? Nós vamos continuar a nossa vida eterna. E aí nós vamos continuar com Deus, na presença plena de Deus, ou distantes, afastados totalmente de Deus. E quem decide isso, se vai viver com Deus ou fora de Deus, quando que a gente determina isso? Aqui no tempo presente. Então são as nossas atitudes de hoje que vão definir se nós vamos passar a eternidade com Deus ou fora de Deus. E aí nós vamos entendendo, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus verdadeiro e único. Só existe um Deus, não há outros deuses, só Deus Pai Criador, né? Que é Deus Trino, que é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. São três pessoas, são três personalidades diferentes, com missões diferentes, né? Deus Pai é aquele que criou o mundo. Deus Filho é Jesus, Jesus que se encarnou, que nasceu do ventre de Maria, que pregou nessa terra, fez milagres e depois foi preso, foi torturado, morreu numa cruz e ressuscitou e está no céu com seu corpo glorioso. Abriu as portas do céu para nós. Quando o pecado entrou no mundo, houve uma ruptura no nosso relacionamento com Deus. E aí foi preciso o plano de amor, o plano de salvação de Deus. Permitiu que Jesus viesse ao mundo. Deus que se encarna, Deus que se torna carne, vive a nossa humanidade para nos elevar à sua santidade, para nos fazer voltar a se relacionar, a ter intimidade com Deus, para fazer com que nós tenhamos novamente acesso à presença de Deus, ao céu que nós tínhamos perdido com o pecado original. O Deus único, verdadeiro, aquele que enviou Jesus. Então Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, ele veio e ele quer que todos os homens sejam salvos. Aqui começa a nossa missão. Para que todos os homens sejam salvos, eu preciso anunciar essa salvação. Você precisa anunciar essa salvação. Como as pessoas vão conhecer Jesus se nós que o conhecemos não falarmos da sua misericórdia, não anunciarmos o seu amor, a sua bondade? Jesus precisa se tornar conhecido. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Quantas pessoas nesse mundo não sabem ainda que a salvação está em Jesus? Quantas pessoas nesse mundo ainda vivem na mentira, ainda vivem acreditando em falsos deuses, ainda vivem acreditando em falsas religiões, em seitas, pessoas que acreditam no poder, que é o poder que manda, pessoas que acreditam em tantas coisas, menos em Deus. Jesus precisa ser conhecido. As pessoas precisam entender que não há debaixo do céu nenhum outro nome que nos garanta a salvação. Só Jesus nos salva. Só Jesus. Só vai ter acesso ao céu, meus irmãos, aquele homem e mulher que anunciou com a vida, que aceitou
Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que reconheceu o senhorio de Jesus, aquelas pessoas que infelizmente renunciaram à misericórdia, não acreditaram, não acreditam, preferem viver uma vida banalizada, onde não há amor, onde não há Deus. Infelizmente, se essas pessoas não reconhecerem o nome que nos salva, elas não alcançarão o céu. E nós não podemos ser esse povo, nós precisamos ser aqueles que aceitam a salvação, que declaram, que proclamam: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha família, Jesus é o Senhor do meu trabalho, Jesus é o Senhor dos meus relacionamentos, Jesus é o Senhor da casa que eu vou comprar, da casa que eu comprei, da casa que eu tenho. Jesus é o Senhor dos meus bens materiais. Nós precisamos ser o povo que proclama, não só com a boca, mas com a vida: Jesus é o meu Senhor e Salvador. A vida do homem, o que é a vida do homem? Qual é a nossa missão? A nossa missão primeira é aquela que nós não conseguimos viver sem ela. Toda pessoa humana, gente, ela tem necessidade de Deus. Talvez ela não reconheça isso, mas todo ser humano, Deus, quando nos criou, Ele colocou em nós um vazio do tamanho dele. Um vazio que só Ele preenche, só Ele preenche. Que não adianta buscar nas pessoas, nas coisas, em nenhum outro lugar. Por que tem gente que é tão rico, que tem tanto conhecimento, que tem tantas coisas e é infeliz? Porque falta o principal, o amor, que é Deus. Falta Deus. Falta Deus. Então, o que traz vida ao homem? O que traz vida ao ser humano? Conhecer e amar a Deus. Conhecer e amar. E olha que interessante que não falou que tem que amar primeiro, não. O verbo que veio primeiro foi conhecer. Por quê? Porque eu só amo aquilo que eu conheço. Eu só amo aquilo que eu conheço. Ou seja, no campo humano, você com seu esposo, você que é casado, você não começou amando essa pessoa, você começou apaixonado, você começou gostando. E aí, à medida que você foi convivendo, você foi conhecendo, você foi tendo que perdoar, e aí você foi amando. Então, a vida do homem é conhecer Deus. E depois, a partir desse conhecimento, amar Deus. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua bem-aventurança. Quando Deus nos criou por bondade, o que Deus queria? Que nós também fôssemos bons, que nós também vivêssemos a alegria da presença do Senhor. Lá no Gênesis é tão bonito quando a gente vê falando, né, que Adão e Eva, os primeiros pais, eles ouviam as pegadas de Deus. Deus passeava ali com eles, entre eles, havia intimidade,
havia amizade. E aí Deus nos criou livremente para participar das suas alegrias. Antes do pecado era só alegria, era tudo bênção, era tudo maravilhoso. Pode ler lá no Gênesis. Foi depois do pecado que a mulher começou, né? Aí Deus fala lá, a mulher ia sentir dores de parto, o homem teria que trabalhar. Foi aí que começou o sofrimento. Antes não existia sofrimento. Deus nos criou para a sua bondade, para a sua bem-aventurança. Eis porque, desde sempre, em todo lugar, está perto do homem. Deus sempre quis estar perto do homem. Deus criou o homem e a mulher para ficar pertinho dele. Para ficar pertinho dele. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. A família de Deus é a igreja. Não existe isso de que eu vou ser salvo sozinho, não. Para eu ser salvo, eu preciso da comunidade, eu preciso da igreja. Eu rezo na minha casa. O padre é pecador. O padre é isso, o padre é aquilo. As irmãs são assim, o povo da comunidade é tudo assim. Não importa. Você tem que olhar para Jesus, nós temos que olhar para Jesus. Quem é que nos salva? Jesus. O padre não vai salvar ninguém, as freiras não vão salvar ninguém. O povo coordenador de grupo, membro de grupo, não vai salvar ninguém. Quem vai salvar a nós, quem vai salvar nossos familiares é Jesus. Então nós precisamos olhar para Jesus. Mas o padre fez isso, o padre fez aquilo. Olhe para Jesus. Lanúcia, nossa, aquela menina que prega, que canta, você viu o que ela fez? Olha para Jesus. O ministro da Eucaristia, olha para Jesus. É para Jesus que nós temos que olhar. E nos manter firmes na igreja. Precisamos estar na igreja. Jesus falou que se o ramo não tiver grudadinho na videira, ele seca e morre. E a videira é quem? Jesus. Jesus é a cabeça de quem? Da igreja. Como é que a cabeça vai ficar separada do corpo? Vocês já viram algum corpo andando aí sem cabeça e dar certo? Não tem como. Para dar certo, a gente tem que estar grudado na videira, tem que estar grudadinho na cabeça, que é Jesus. Se o dedo resolver andar sozinho, ele vai dar conta do recado? Se o braço resolver viver sozinho, ele vai dar conta do recado? Não. Então nós precisamos estar unidos com a família, a igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele, por ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos, e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Pelo batismo, quando nós somos batizados lá pequenininhos ou adulto, quando o padre derramou a aguinha na sua cabeça, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos tornamos filhos adotivos, nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Ontem a minha sobrinha, a Clarice, filha do Cleito e da Alessandra, foi batizada. E aí o Cleito mandou a fotinha, né?
escrito: deixou de ser criatura, agora é filha de Deus. Olha que coisa linda. Quando a gente leva uma criança para casa batizada, você está levando ali um serzinho santinho, sem pecado. E foi tão interessante, a Clarice é uma menina tão abençoada, tão especial. Aí o Cleito contou que quando ela terminou de ser batizada, ela saiu comemorando: estou livre. Olha bem, gente, uma criança, né? Estou livre. Então, gente, nós somos chamados a se tornarem filhos, a nos tornarmos filhos adotivos de Deus. Se alegre, porque você não é qualquer pessoa, não. Você não é qualquer um, não. Você é filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Nós somos filhos. Nós somos chamados, nós somos herdeiros. Herdeiros da graça de Deus. Herdeiros da vida eterna. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Ele cuida de nós. Ele é um pai que cuida de nós. A fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o evangelho. Ide, fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Jesus enviou os apóstolos. Jesus nos envia. Nós precisamos continuar a missão dos apóstolos. Eu, você somos os apóstolos de hoje, meu irmão, minha irmã. Ai de nós se não evangelizarmos. Lúcia, mas eu não dou conta, eu não tenho coragem de abrir um Instagram, não, e ficar falando. Lúcia, eu não tenho coragem de pegar o microfone e falar isso, não. Evangelize a sua casa. Evangelize os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos. Evangelize com a vida. Mais do que falar, nós precisamos evangelizar com a vida. Nós precisamos anunciar o amor. As pessoas precisam olhar para nós e pensar assim: o que essa pessoa tem de diferente? Nossa, essa pessoa transmite uma paz. Nossa, essa pessoa transmite uma alegria. Nossa, essa pessoa passa por tanta luta, mas ela está lá firme, perseverando, né, na igreja. As pessoas precisam ver a luz de Jesus em nós. E aqui está a nossa terceira missão. É a missão de anunciar e fazer discípulos. Nós precisamos. A nossa missão, então, qual é? Conhecer e amar a Deus e anunciar Deus. Irmãos, nós recebemos uma boa notícia, nós não podemos guardar essa boa notícia, não. Nós precisamos espalhar essa boa nova, né? Nós precisamos ser até os fofoqueiros de Jesus, porque o fofoqueiro ele não guarda nada para si, não é? Então nós precisamos ser fofoqueiros de Jesus, que anuncia para tudo que é canto. Deus é amor, você é filho de Deus, você é especial. Nós precisamos pregar, anunciar. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Marcos 16, 20. Então, os apóstolos
Quando Deus falou, e de evangelizar, e de fazer discípulos, e de batizar, eles foram, eles saíram em missão. Nós precisamos também sair do nosso comodismo. Essa pandemia, ela veio muito para trazer para nós comodismo, né? Dificuldade porque a gente não pode ir até o outro, mas a gente pode mandar uma mensagenzinha no WhatsApp da pessoa. Deus te ama, você não está só. Procure mensagens bíblicas, trecho da Bíblia, manda, espalha o amor de Deus por onde você estiver. Pessoas que, mas eu não tenho coragem de falar de Deus para essa pessoa. É para essa pessoa mesmo que você tem que mandar. Fulano, Deus te ama. Fulano, Jesus colocou no meu coração hoje o seu nome. Eu acordei lembrando de você. Você está passando bem? Está tudo bem aí? Está tudo em paz? Não esquece não, Deus te ama. Nós precisamos fazer isso. É nos detalhes, das pequenas coisas. É lá na nossa casa. Às vezes a gente até falar, eu estava até falando com meus alunos, a gente precisa aprender a olhar no olho do outro, a ler o olhar do outro. Talvez dentro da nossa casa tenha alguém triste, tenha alguém deprimido e nós não estamos percebendo. Tem alguém precisando de colo, de um abraço e nós não estamos percebendo. Então, irmãos, nós precisamos obedecer, né, e fazer como os discípulos. Isso terminando. Os que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram por sua vez impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Esse tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo na partilha fraterna e celebrando na liturgia e na oração. Então aqui é o resumo da nossa missão. Nós precisamos conhecer Deus, amar Deus, anunciar o Senhor. E isso nós vamos fazer como? Vivendo a partilha, sendo um povo que não se apega ao que tem, mas que partilha a palavra, partilha a oração, partilha o amor. Tudo isso também celebrando na liturgia, na vida da igreja e no nosso dia a dia, com a nossa oração pessoal, nossa oração comunitária. Que Deus nos ajude, que nesse último mistério que nós vamos rezar aqui, Jesus cele em nós essa palavra. Jesus nos dê a graça de sermos fiéis, de seguirmos os desígnios, os caminhos dele, de sermos dóceis e obedientes, conhecendo, buscando conhecer, buscando amar e buscando anunciar o nome de Jesus, para que a salvação chegue aos lugares onde Deus quer que ela chegue através de nós. Eu, Lanúcia, tenho que fazer a minha parte. Agora, quem vai fazer a sua parte é você. Existe uma parcela de pessoas nesse mundo que, para elas conhecerem a misericórdia e o amor de Deus, você vai ter que apresentar. Eu tenho uma parcela, Nice tem uma parcela, Dejane tem uma parcela, Maria Brito tem uma parcela, Consa tem uma parcela, Micaela tem a sua parcela, Tielei tem a sua parcela, Euseni tem a sua, Marim tem a sua. Nós precisamos anunciar
Às vezes, uma vez eu estava fazendo caminhada e eu ia fazer caminhada com um terço. E eu ouvi quando eu passei numa rua e a senhora falou: olha que bonito, essa mulher ela faz caminhada rezando o terço. Simples, 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 simples. Oi, Paulo Henrique, que bom ter você aqui. Deus te abençoe, um abraço. Então, irmãos e irmãs, vamos rezar esse último mistério do nosso terço, falando para Jesus, pedindo que a misericórdia do Senhor nos conduza, que nós possamos viver o nosso chamado. E quando alguém te perguntar qual é a sua missão de cristão, você não vai mais esquecer. A minha missão é conhecer, amar e anunciar o Deus da salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?